Segunda-feira, 21 de março, no Banqueta Esporte de hoje, você confere todas as informações sobre a Copa Inconfidência. O Vila estreia quarta-feira e faz seu jogo de volta neste domingo, aqui em Nova Lima. O Banqueta Esporte está no ar. Boa noite, torcedor vilanovense, boa noite, torcedor novalimense. Muito bom falar no Banqueta Esporte nesse clima bacana, nessa campanha de recuperação que o Vila Nova fez. O clima muito legal aqui na cidade, mostrando sempre aquilo que a gente sempre fala aqui. O Vila Nova, depois o povo de Nova Lima, é o maior patrimônio de nossa cidade. O Vila Nova que inicia já nessa quarta-feira a Copa Inconfidência, joga lá em Valadares contra o Democrata e faz aqui em casa, em Nova Lima, às 16 horas, o jogo de volta. Nos nossos estúdios, a presença, a participação sempre dele, Rodrigo Ferreira, a enciclopédia do Vila Nova, e também temos a participação de sua casa, do volante Gustavo Cresce, que já é quase que um ídolo aqui da torcida vilanovense. Rodrigo, antes da gente ir para a Copa Inconfidência, vamos falar sobre a finalização, né, da fase de classificação do Mineiro. No sábado, o Vila perdeu para o Atlético. Derrota normal, dentro da perspectiva. O que você achou dessa partida, Rodrigo? Muito bem. Boa noite, Fred. Boa noite aos nossos telespectadores. Um abraço especial ao Gustavo Cresce, né, nosso convidado. Aliás, a gente comentava, né, Fred, na redação, nós temos que trazer a participação do Gustavo aqui, né? Seria muito importante pelas suas atuações, desde o ano passado, a conquista do módulo 2, enfim, nós vamos, muita coisa, muito assunto para conversar com ele, né? E o Vila encerrou, né, Fred, a sua participação nessa fase de classificação do Campeonato Mineiro. Eu acho que de maneira até positiva, tivemos na semana passada a presença do presidente do Vila aqui, o Bruno, e o Vila que estava muito contente, né? A turma lá do Vila, pela permanência do Vila na primeira divisão e, sobretudo, ainda a vaga na Série D no ano que vem e, de repente, até com a Copa do Brasil no ano que vem, com a vaga na Copa do Brasil, caso venha a conquista da Copa Inconfidência, né? Agora, no sábado, diante do Atlético, que é o time que terminou em segundo lugar no Campeonato Mineiro, é uma grande campanha, à frente até do Cruzeiro, né? Então, o Vila foi para lá, né, mais tranquilo. O Atlético também já estava, porque já estava classificado, mas foi um jogo meio atípico, não tivemos muitas emoções lá. A torcida do Vila compareceu, né, um ônibus especial foi para lá, a torcida do Vila sempre presente, onde quer que o Vila esteja. E foi 1-0. Depois vamos comentar aí com o Gustavo Cresce. O Vila acabou tomando um gol ali, um descuido do seu setor defensivo. Eu não debito ali a culpa inteiramente no goleiro. Acho que foi uma falha em conjunto da defensiva do Vila, mas 1-0. Um Atlético que é uma equipe que mostrou muita qualidade nesse campeonato, não é à toa que está aí, né? Uma grande campanha, mas não tem que se lamentar muito essa derrota, não. Acho que valeu, foi a maneira que o Vila disputou essa competição e com os objetivos praticamente alcançados. Ok. Gustavo, boa noite, um prazer recebê-lo aqui. Você que sua família é tão participativa junto à sua carreira e também o Vila Nova, né? O seu pai sempre participa aqui do Banqueta Esporte. Como disse Rodrigo, nós estávamos em débito em trazer você aqui. Um prazeraço ter você aqui. E quero saber se você concorda com isso, se a gente foi para lá em São João del Rei mais para cumprir tabela, um pouco se poupando, ou o Vila foi buscando os 3 pontos, mas conseguiu, veio de lá com a derrota. Gustavo, boa noite, prazer. Boa noite, Fred, boa noite, Rodrigo. É um prazer estar aqui, agradeço desde já o convite. O Vila foi sim, a gente foi para lá buscando os 3 pontos, sabíamos que era uma grande equipe, mas a gente foi para lá para buscar os 3 pontos, fazer o máximo de pontuação possível, mas dentro do jogo a gente teve controle e uma infelicidade lá, uma desatenção, tomamos o gol e viemos com a derrota.
Ok, vamos aproveitar, já vamos de cara trazer os melhores momentos para que o Rodrigo, o Gustavo e a gente possa comentar um pouquinho desse jogo que não teve tantas emoções. Na tela, por favor. Vamos lá, né, Fred? Realmente, o jogo no primeiro tempo, o Vila teve até um bom domínio de jogo. O Gustavo vai concordar com isso. O Vila entrou realmente buscando ali, tentando surpreender de cara o Atlético, né, Gustavo? Foi sim. A gente teve o controle no primeiro tempo. A gente teve, acho que foi só essa finalização que eles tiveram, mas o controle maior foi nosso no primeiro tempo. Aí logo no início do segundo a gente teve essa desatenção. Aí depois, logo em seguida, tivemos a expulsão do Branquinho, que dificultou um pouco. Realmente, aí o gol... Como é que você viu o lance do gol aí, Gustavo? Eu acho que o campo atrapalhou um pouco no lance, não só no lance, mas como no jogo. O passe saiu um pouco mais forte, não saiu na perna boa do Glaicon. Foi um conjunto de situações que poderiam ter sido diferentes, mas que já passou, águas passadas. Agora é focar no primeiro jogo da semifinal contra o Democrata. Exato. E aí a perda também muito sentida no jogo do Branquinho, né? Gustavo? Um homem a menos ali, jogando fora de casa, também pesa, né? Complica um pouquinho. Sim, sim. O Branquinho é uma das nossas referências aí, né? Uma das referências técnicas. A gente já estava com 1-0 para eles. Acabou que num lance de contra-ataque o juiz deu o segundo amarelo e expulsou. Acaba que complica um pouco, né? Para a gente tentar uma reação dentro do jogo. Ok. A gente vai finalizar, falar um pouquinho mais dessa primeira fase, para depois ir na Copa em Confidência. Vamos passar de cara para analisar principalmente o Gustavo falar um pouquinho dos outros times. Vamos colocar a classificação do campeonato, como que terminou a primeira fase do Campeonato Mineiro 2022 da primeira divisão. Vamos lá. Então, o Atlético Mineiro, 28 pontos, primeiro colocado, Atlético Clube com 25, Cruzeiro com 22, Caldense com 18. América em quinto com 17 e o Vila Nova em sexto. Gustavo, 3 pontinhos lá da diferença da Caldense, apesar de que a gente, mesmo com esses 3 pontos, nós, no critério de desempate, nós perderíamos, que caso tivesse uma vitória a mais, teríamos 4 vitórias, como está na tela, e 6 vitórias da Caldense. Então, daria Caldense. De qualquer forma, então, vamos falar que faltaram aí 4 pontinhos para a gente. É um sentimento de que poderíamos chegar a mais, ou um clube que estava à porta da falência. Ano passado já joga a segunda divisão e de cara já consegue o acesso, é campeão e faz um bom campeonato. Você acha que dá de bom tamanho ou merecíamos mais? Olha, eu acho que pelo que a gente apresentou dentro de campo, fica assim o sentimento que a gente poderia mais. Se for olhar aí, jogos que a gente fez dentro de casa, onde estávamos à frente do resultado, sofremos um empate, aí seriam já os 4 pontos que daria essa vaga para a gente, né? Os jogos contra o Democrata, contra o RT. Isso, seguindo a classificação, Democrata em sétimo, que vai ser o nosso adversário. Tombense, uma das péssimas disputas do Tombense, um time de segunda divisão do Campeonato Brasileiro, com 11 pontos. Patrocinense em nono, com 10 pontos. O Pouso Alegre se firmando com 9 pontos na 10ª colocação. E caíram o Uberlândia, que continua no sobe e desce, com 9 pontos. E o RT, Rodrigo, com 7 pontos. Um time que sempre, desde o... Como é que chama? Me relembra o treinador, Rodrigo? O RT? O RT. Fajardo. Antes, que passou pelo Atlético, foi treinador do Atlético. Rodrigo Santana. Rodrigo Santana, sempre beliscando aí o RT. Foi uma surpresa negativa, né? Surpresa negativa. O RT, né? Sempre fazendo campanha pelo menos razoável, sempre chegando nos últimos tempos. Foi uma surpresa. Acho que muita gente não esperava isso, a queda da URT, né? E o Uberlândia, né? No ano do seu centenário, uma bela cidade, né, Fred? Uma bela estrutura,
belo estádio, o Parque do Sabiá. A gente lamenta também, né, porque o Uberlândia, que tem uma cidade rica, com todo o potencial, e caiu, enquanto Pouso Alegre, que muita gente até decretava praticamente rebaixado, conseguiu se safar. Mas realmente a matemática não falha, né, Fred? A gente dizia 10, 11 pontos, o time não cairia e acabou. Mesmo o Pouso Alegre com 9 pontos conseguiu se salvar, né? A vitória na última rodada, e caíram, lamentavelmente, o RT de Patos de Minas e Uberlândia. O RT que tem uma presidenta. Presidenta. Gustavo, a gente, aqui no ar-condicionado, um friozinho, é fácil comentar. Mas o que a gente fala, o Campeonato Mineiro realmente é muito disputado. Nesse término, né, nesse fechamento da fase de classificação, você esperava, ficou justo isso aí, ou realmente é muito apertadinho, né? Essas duas equipes poderiam não ter caído, outras ter caído, ou você acha que foi justo essa classificação? Igual você disse, o Campeonato Mineiro é um campeonato muito disputado, não tem jogo fácil. Todas as equipes é muito parelho. Acaba que todos os jogos são definidos no detalhe. Tem os confrontos diretos, né? Eu acho que foi justa a classificação. Quem errou menos, né? Quem errou mais, aí acabou que definiu a classificação. Ô Gustavo, e sobre o Atlético, né? Essa sensação do Campeonato Mineiro? Realmente é um time diferenciado? O que você pode falar do estádio? É acanhado, não é? O que você sentiu da cidade lá de São João del Rei com o Atlético? A cidade é uma cidade boa, né? A gente conhece lá de outras vezes, mas o planejamento lá, o trabalho vem sendo muito bem feito, o elenco deles é muito qualificado, tanto que eles jogam com cada jogo, eles foram com um time, mantiveram a base, mas sempre rodando, tinham muitas peças à disposição. O campo, eu acho que ficou um pouco a desejar. As condições não estavam das melhores. Estava um pouco duro. A iluminação também, no segundo tempo, eu achei bem falha. Coisas que eles podem ajustar para os próximos anos. Mas, sem dúvida nenhuma, lá, o elenco, o trabalho que lá está sendo feito, está sendo um fenômeno. Tá certo. Gustavo, dentro desse contexto da pergunta do Fred, eu gostaria de saber de você, apesar de novo, conhece bem aí o futebol mineiro, o interior, né, os estádios, dentro dessa disputa também do Campeonato Mineiro, e que você pode falar como atleta especificamente sobre as condições aí do futebol mineiro. Haja vista que teremos as semifinais, 2 times do interior e as decisões todas na capital, em Belo Horizonte, né? No Caldense, Atlético mandando o seu mando de campo para o Mineirão. E o que você pode falar sobre questão de estrutura, oferecimento aí de apoios das equipes do interior, de Minas Gerais, o que está faltando, se falta alguma coisa, investimento, questão da arbitragem também, né? Se vocês acham que as equipes do interior são prejudicadas em detrimento das equipes da capital. Num amplo geral, assim, o que você pode dizer desse nosso Campeonato Mineiro? Alguma questão de melhorias, enfim? Então, ao meu ver, já tem 7 anos que eu disputo já o Campeonato Mineiro. Ao meu ver, é um campeonato que só perde para o Paulista, talvez ali um Carioca, e vem crescendo bastante nos últimos anos, né? A nível de equipes, de investimento, qualificando o nosso campeonato. Acho sim que poderia dar uma melhorada em questão de ter VAR em todos os jogos, que ajudaria bastante a diminuir os erros. Mas, no geral, o campeonato sim está num nível bom e tem se qualificado cada vez mais. Exato. Você já teve experiência, né, Gustavo, de outras praças, né? Parece que futebol do Rio, de São Paulo, né? Aliás, é até uma boa oportunidade para você contar para a gente, para a torcida do Vila, né? Conhecer um pouco melhor de você, que a gente sabe que você foi revelado aqui, passou pela base do América,
revelado pelo Atlético, mais precisamente, não é isso, Gustavo? Sim, eu joguei 5 anos na base do América. Aí no meu juvenil, quando eu tinha meus 17 anos, eu fui para o Atlético, onde eu fiquei 5, me profissionalizei no Atlético, fiquei até os 20, 21, 22 anos, onde acabou meu contrato e comecei a rodar um pouco. Rodei alguns times, Tupinambás, Coimbra, Vila, Volta Redonda, tive uma passagem também por Noroeste. Gustavo, sua posição sempre foi ali no meio de campo, primeiro, segundo volante, ou você foi mudando ao passar dos tempos nas categorias de base? E sua característica? Então, eu sempre joguei de primeiro e segundo volante, mas eu sempre fui um cara muito versátil. Faço a lateral direita, jogo um segundo ali segundo homem de meio campo ali pela beirada. O que precisar, o que o treinador precisar, eu faço. E qual que é a sua As idade? características Oi? Sua idade? Tenho 27 anos. E você é de onde? Sou natural de Campinas, São Paulo. Mas eu vivi minha vida inteira aqui em BH mesmo. E seu pessoal está em Campinas ainda? Veio para cá só meus pais, né? Meus pais, meus irmãos, meus tios, avós, todo mundo de Campinas. Exato. Inclusive seu irmão, né, Gustavo? Guilherme, ele é atleta também, né, de futsal. Disputou até o campeonato novalimense aqui no ano passado, não é isso? Sim, meu irmão, ele tá no futsal. Hoje ele tá no time do América de futsal. Do América, né? Isso, disputa várias competições aí. Bom, muito bom jogador, tive a oportunidade de conhecer. Sempre está nos jogos do Vila aí, prestigiando, né, Gustavo? A família toda, né? Sempre. Minha família sempre me acompanha, me dá suporte, incentivo. Meu irmão até que parece um pouquinho comigo, né? Pô, fica brincando. Verdade, demais, parece muito. E o que você tem para você? O Vila vem nos últimos jogos com a formação com 3 volantes, né, Gustavo? Você, o Wesley, o Salino, uma formação que vem sendo adotada aí, parece desde o jogo contra o Cruzeiro, e tem dado certo também, né? Quer dizer, quando fala 3 volantes, não quer dizer que o time é defensivo. Inclusive, você fez até o gol da vitória contra o América, né? Mas, diante dessa nova formação, o Vila teve uma progressão também grande no campeonato nos últimos jogos. Sim, acabou que a gente jogou nessa formação no segundo tempo contra a Caldense. Eu como quase um ponta, mas recompondo por dentro, né? Desde então a gente está nessa formação e encaixou legal, deu liga, né, como a gente fala, e a gente obteve os resultados. É a formação que eu mais gosto do Vila Nova, né? 42 anos acompanhando o Vila Nova, e é aí o dedo do Cícero. O Pivete, né, um grande treinador, tentando colocar um futebol mais refinado, mas o Cícero, que já tinha experiência do módulo 2 todo, sim, entrou, primeira coisa, foi mudar esse esquema. Aqui em Nova Lima, é não perder a segunda bola, é não perder o meio de campo, e ponto. Você tá rindo aí e tô certo, não tô, Gustavo? O Campeonato Mineiro é um campeonato muito de disputa, né? Primeira, segunda bola. Você não pode dar brecha para os adversários. Os campos acabam que são os campos um pouco mais vivos. Temos que garantir essas bolas. Reafirma, Rodrigo, que eu sempre falo aqui batendo. Nos últimos anos, o Vila sempre tentou trazer treinadores de alto renome, né? Crescendo aí o Leston Júnior, o Bruno Pivete. Lá atrás, um passado um pouco mais, não tão antigo, 2003, nós trouxemos Gilson Klena, depois o Galo, Alexandre Galo, Mauro Fernandes. Não adianta. Aqui o Vila Nova é 3 volantes, não perder a segunda bola, ganhar o meio de campo. Agora nós vamos já passar de cara para a Copa Inconfidência. Vamos mudar o nosso papo aqui e vamos mostrar como ficaram os confrontos da Copa Inconfidência.
Tombense enfrenta o América. Rodrigo, você que sabe de tudo, Tombos vai jogar em Muriaé. Foi definido agora de tarde. Foi definido, né? Exatamente. E... Por qual motivo? Pois é, aí que tá, porque a Copa Inconfidência não tem o VAR, né? Mas realmente o América vai jogar lá, o primeiro jogo é lá em Muriaé. Realmente eu não fiquei sabendo por qual motivo. Né? Você tem essa informação, Gustavo, aí no meio da bola? O que eu sei que eu ouvi falar é que parece que a Tombense ia jogar a Série B lá, né? Pode ser. Ah, tá. Talvez pode ser até questão de logística, né? É difícil chegar até lá. Mas vamos lá, Democrata e Vila Nova já começa nessa quarta-feira, horário do jogo, Rodrigo. Definido, 8h30 da noite, Fred, lá em Governador Valadares. O Vila, que realmente tem muitas dificuldades lá. A última vitória do Vila lá em Valadares foi em 2011, já tem um tempinho. Nos últimos jogos o Vila não tem sido feliz lá. Estivemos lá em 2018, né, Fred? 4-3, aquele jogo, que é a virada lá do Democrata. Ano passado foi 2-0 para o Democrata no módulo 2. Esse ano o Vila jogou aqui, né, com o Democrata no Mineiro. Foi 2-2, né? Aquele jogo o Vila vencia por 2-0. Que é o jogo que a gente pontua como que a gente não está na semifinal, né? Isso, exatamente. Um dos jogos prejudicados. E o Democrata, que não reforçou tanto no Mineiro, tem o Ian lá, que é de Nova Lima, né? Tá titular? Ele não jogou no último jogo, não sei se ele estava suspenso ou machucado, mas ele vinha jogando titular. Contra o Vila jogou? Jogou contra o Vila. Então, mas Valadares é sempre lá no Mamudjabas, né? Mamudão, sempre complicado jogar lá. Embora o Vila foi campeão no módulo 2 em cima do Democrata, mas jogando aqui em Nova Lima, né? Na final, no módulo 2. Mas lá é sempre jogo difícil. Gustavo, jogou lá pelo Vila ou por outras equipes? Lá foi meu primeiro jogo, né? Pelo Vila, no hexagonal, né? Eu tinha acabado de chegar e foi meu primeiro jogo. Foi um jogo bem difícil, a torcida lá se faz muito presente, o campo é um campo tem suas particularidades, né? E a temperatura lá, Governador Valadares é bem quente, mas é sempre difícil jogar lá assim. Foi a primeira vez que eu joguei lá. Para o pessoal de casa entender, a cabine lá de transmissão fica literalmente junto à torcida adversária. Tanto que em 2018, na nossa transmissão, o Rodrigo estava nos gramados e eu e o Gabriel lá fazendo a transmissão, a gente quase foi agredido, as pessoas se viram, né, pra gente com o copo na mão, para jogar cerveja ou sei lá o quê, chinelo, sapato, lá é muito difícil. E o calor imenso, né? Tanto que o Caixa passou mal no último jogo, né, Rodrigo? A pressão do Mário Henrique Caixa, né, o narrador da Itatiaia, caiu para 8-6, né? Que coisa, impressionante. Tamanho, o calor. E o Caixa é um cara forte, né, Fred? A gente conhece bem. E caiu, assim, passou mal, né? Teve que sair lá para ser hospitalizado. Melhorou depois, né? Ficou bem, mas para se ter uma ideia como que o cara que está narrando sentiu realmente o forte calor, uma sensação de 40 graus à noite, para se ter uma ideia, né? Impressionante. E o Vila é um dos confrontos mais equilibrados que tem, Vila e Democrata. Como que é? 68 jogos ao todo, na estatística geral, 23 vitórias do Vila, 22 vitórias do Democrata e 23 empates. Então, muito equilibrado, né, esse confronto. E sobre o confronto, como que funciona, Rodrigo? Desempates, dá aquela geral pra gente, a respeito da Copa Confidência. Ah, sim. O Vila, Gustavo, o Vila, por ter ficado à frente do Democrata, joga por 2 resultados iguais. Ou 2 empates, ou uma vitória e uma derrota pelo mesmo saldo de gols, mesmo placar, né? Então o Vila tem essa vantagem. Muito bom a gente ter essa vantagem e jogar a primeira partida lá em Valadares, né, Gustavo? A responsabilidade de buscar a vitória é do Democrata, a gente vai guardar a casinha e ir nos contra-ataques, não é isso? Acaba que é outra vantagem a gente poder definir em casa, né? A gente vai para lá tentando a vitória, óbvio. A gente tem que ter a inteligência de saber que é um jogo de 180 minutos, né? A gente não precisa resolver isso tudo no primeiro jogo e, como você disse, o mando de campo é deles, a responsabilidade vai ser toda deles.
E se tiver empate as duas partidas, Rodrigo? Exato, aí o Vila joga por esses empates, 2 empates. Então o Vila classifica. E aí o outro confronto, América e Tombense. Se o América passar pela Tombense, e com certeza o Vila passar pelo Democrata, o Vila joga nos mandos do América, porque o América ficou na nossa frente, correto? Correto. Se for o contrário, se a Tombense passar pelo América, o Vila a gente decide aqui em casa, porque é a melhor campanha da fase de classificação. Isso, exatamente. Aí o Vila, contra o Tombense, o Vila decide em casa. Contra o América, o Vila decidiria em Belo Horizonte, na Independência, né? De qualquer forma, ficou de bom tamanho, porque a nossa torcida, com certeza, é maior do que o América. Ou a gente decide aqui em Nova Lima, nosso Sapão do Bonfim, ou vamos lá no Independência, mesmo que nos deixe ali naquele chiqueiro ali, naquela falta de respeito com o torcedor do Vila Nova, mas a gente é tranquilo, né, Rodrigo? Verdade, é tranquilo, o torcedor do Vila vai marcar presença com certeza. Agora, caso de Vila e América na final, né? Hipoteticamente estamos falando, né, Fred? O América, e vamos supor que Vila e América, o América é campeão, o Vila vice. Se o América conquistar uma vaga na Libertadores, através do Campeonato Brasileiro, a vaga ficaria para o vice, que seria Vila no caso. Então, ou se o Atlético ganhar a vaga também na Libertadores no ano que vem. Então, mas no caso do América, o América ganhando a vaga na Libertadores, sobra uma vaga na Copa do Brasil, e aí o Vila ficaria o vice-campeão da Taça da Copa Inconfidência, herdaria a vaga na Copa do Brasil. Foi isso que aconteceu com o RT ano passado. O América foi o campeão da Inconfidência, o RT foi o vice, mas como o América conquistou uma vaga na Libertadores no Campeonato Brasileiro, o vice da Copa Inconfidência, que foi o RT, ganhou a vaga na Copa do Brasil. E a Copa do Brasil hoje, né, Fred, realmente o time passa de fase, é muita grana que entra, né? Sem falar que nós estamos num processo de SAF, né? Como a gente reforçou bastante no último programa com o presidente Bruno. O Vila Nova hoje ele tem um valor maior do que quando entrou no campeonato, uma vez que a gente tem um calendário completo no ano que vem, e se tratando ainda da Copa do Brasil, o investidor, né, o novo dono do Vila Nova, vai ter ainda a grana da Copa do Brasil. Gustavo, sendo assim, é melhor pegar o América, né? Porque até com o vice-campeonato a gente pode ter a vaga, mas principalmente para jogador, o bom valorizar. O bom é jogo grande, né? Estádio cheio, né? Como eu costumo dizer aqui, na minha vida mesmo, profissional, eu gosto de guerra, né? O bom é campo cheio, não é isso, Gustavo? Não, com certeza. Todo mundo quer jogar contra os melhores times, os melhores campos. Todo jogador sonha com isso, né? E nisso a gente vai pensando degrau a degrau, né? Primeiro no Democrata, depois, se Deus quiser, chegando na final, buscar ser campeão e tentar pegar essa vaga pro Vila, né? Na Copa do Brasil, que é de suma importância. Ô, Gustavo, agora falando um pouquinho sobre essa questão da SAF no futebol, você, enquanto jogador, deve estar acompanhando bem. Você acha que é legal esse processo para vocês, jogadores, que muitas das vezes, né, vocês contam com salário, muitas das vezes não recebem? Você já passou por esse tipo de dificuldade, não receber de clube, e que você acha que é fundamental partir para esse processo da SAF, mesmo sabendo essas dificuldades que o Cruzeiro está tendo? Você acha que para o Vila seria bacana mesmo essa SAF, ou é melhor esperar um pouquinho? Analisar o mercado de uma forma geral, você que é um jogador inteligente e com certeza acompanha fora dos gramados, pensa um pouquinho fora da caixinha. Eu vou te falar, Fred, que graças a Deus eu nunca passei por um time que não me pagou. Eu sempre tive, todos os times que eu fui, o que foi combinado foi tudo certo. A minha opinião é que esse processo de SAF que vem crescendo muito no Brasil hoje é proveitoso a ponto que os times que não têm condição hoje, vivem muita dificuldade, entrar e profissionalizar o máximo possível. Eu acho bem proveitoso, sim. Vejo com muito bons olhos. Tá certo, Gustavo. E a gente sabe, né,
a gente não tem muito contato, né? O Vila vai fazendo os seus trabalhos lá no CT do Coimbra, bela estrutura, né? Mas o que você pode falar desde a sua chegada aqui ao Vila, né? E caiu rapidamente no agrado da torcida. Como tem sido para você esse período aqui no Vila Nova, com o título do Módulo 2, a Ascensão, embora vocês não tenham assim muita o contato assim, né, direto com os novalimenses aqui, né, pelo fato de vocês estarem lá em Contagem, mas como que é para você, como tem sido para você vestir a camisa do Leão do Bonfim e nesse período aí desde a sua chegada? Tem sido muito gratificante, né? O Vila é uma equipe muito tradicional, uma equipe centenária, né? A gente não treina, mas dá para sentir quando tempo que a gente vai aos jogos, a torcida é muito apaixonada, é uma torcida muito vibrante, que acompanha a gente sempre, dá para sentir o carinho, muito envolvida, né? Para mim tem sido maravilhoso, graças a Deus a gente vivendo bons momentos com o Vila. No início do campeonato tivemos boas atuações que não surgiram às vezes o resultado que nós queríamos, mas graças a Deus tudo ocorreu bem, a gente conseguiu os principais objetivos do clube e para mim tem sido maravilhoso. E qual que foi a sensação de ter marcado o gol, né, no Independência, que você tanto já almejava, né, a bola batia na trave, não entrava, sempre arriscando, né? Mas finalmente saiu o seu gol, né, Gustavo? Aquela importante vitória contra o América, né? Isso, eu tive algumas oportunidades, estava finalizando. Acaba que eu sou um cara que não faz tantos gols, né? Mas foi um momento único poder fazer aquele gol lá na Independência contra uma grande equipe que é o América e garantir a vitória. Para mim foi um momento marcante e inesquecível. Por falar nessa questão do treinamento, né? A gente vai, como é que eu vou te falar, passar por torcedor vilanovense, que é o mesmo sentimento que eu. Nós estávamos prestes a não disputar o módulo 2 do ano passado, né? Aí a gente vive, graças a Deus, aí dando tudo certo, depois de muito tempo, com muita competência do Bruno, do Thiago, do Cláudio, e também com toda a gestão, que depois eu quero saber como que é no dia a dia a firmeza, a mão firme do Issa. Mas o pão começou a cair com a manteiga para cima e a gente almeja mais coisas. Onde que eu quero chegar? Se o elenco do Vila Barra Coimbra treinasse aqui em Nova Lima, caso nós tivéssemos as mesmas condições que o CT do Coimbra oferece, aí o jogador do Vila sentiria de verdade o que é vestir a camisa do Vila, né, Rodrigo? Sem dúvida, né? Aí sim, né? Seria vivenciar, o ápice, né? O ápice, realmente, né? Porque a gente sabe que a cidade respira o Vila Nova, né, Fred? Nós vimos aí contra o Patrocinense, né? No último jogo, o Vila ficando em uma sexta colocação no Mineiro. E festa na cidade, né? Imagina só. Seria até importante. Eu acho que os jogadores... quantos jogadores vieram para Nova Lima jogar no Vila e aqui ficaram, né, Fred? Isso. Construíram famílias e tal, porque todo aquele clima, atmosfera que contagia todo mundo, né? E o Vila faz isso aí. Tem o alçapão, toda aquela mística, aquela aura. E por isso que, imagina, daqui a uns tempos isso pode acontecer com o CT pronto. Eu estou tocando nesse assunto para mostrar para o telespectador um pouquinho das imagens, vamos colocar aí no ar, que neste final de semana, precisamente no sábado, mesmo dia do jogo do Vila Nova, foi inaugurado no Centro de Treinamento Municipal da Prefeitura de Nova Lima o campo FIFA, lá feito pela construtora Conem, a construtora Conem de propriedade do nosso amigo Geraldo Moselli fez um mini evento, né? Fez um amistoso entre funcionários da Conem e convidados. Saiu o prefeito João Marcelo, ao lado do Geraldo Moselli da Conem, grande parceiro do Vila Nova, tem muita história nesse CT. Fez um amistoso entre os funcionários da Conem e alguns funcionários e amigos da prefeitura, do prefeito João Marcelo. Tem aí também essa quadra de areia, de beach soccer, que isso aí não estava no projeto, isso aí foi doação da construtora Conem para fazer algum tipo de preparação. E aí a foto do pessoal que participou dessa inauguração do centro de treinamento. Fundamental e bacana, né, Rodrigo? Verdade. Aos nós estamos chegando lá.
Aos pouquinhos estamos chegando lá, inaugurando uma parte aqui, um campo ali, um campo lá, né, Fred? Foi inaugurado no último sábado, então esse campo realmente tamanho FIFA, né? E hoje nós somos... O que tem inaugurado lá de campo? Quantos campos tem lá prontos, Rodrigo? Pronto, são 3 campos, e o Campo Society, a quadra de areia. E a parte de construção física, né, que está sendo feita lá, os alojamentos, onde a área também de fisioterapia. Isso está em construção ainda. Está em construção ainda. Esse campo é tamanho FIFA? Esse que foi inaugurado sábado é o campo de baixo, na parte de baixo, que é o tamanho FIFA, padrão FIFA, é o maior campo que tem lá no CT. Tem um campo lá em cima onde são disputados, na parte de cima, né? Onde são disputados as competições agora da Liga Municipal. O Ney Quarentão, né? Do Quarentão. O outro campo teve a decisão da categoria de base, do Amador, né? Recentemente. Então já são 3 campos prontos. 3 campos estão prontinhos já. Para o uso, estão sendo usados. E falta a questão da infraestrutura. Isso. Já teve a oportunidade de visitar lá, Gustavo? Já sim. Uns 6 anos atrás eu cheguei a fazer um jogo treino lá, o Atlético com o Vila mesmo, quando eu estava no sub-20 do Atlético. Gustavo, isso é de fundamental importância para o Vila Nova, esse treinamento? Você coloca que é um ápice que nós vamos ter na história do clube? Com certeza, né? Você ter um CT próprio é de suma importância para um clube, né? Ele vai atrair mais visibilidade, mais jogadores. Pode ser sim o ápice do Vila hoje. Só lembrando ao nosso telespectador, o treinamento, assim como o estádio municipal, e é utilizado pelo Vila Nova. Não vejo problema nenhum em o treinamento, Rodrigo, ser utilizado pelo Vila, como acontece no estádio municipal Castor Cifuentes. O problema que existe aí é para o futuro. Como que vai ser integrado isso à SAF? É patrimônio da prefeitura. Vai ser passado ao Vila para ser negociado junto à SAF? Como que vai ficar isso tudo? Isso vem à discussão, principalmente com o que está acontecendo no Cruzeiro. É um problema fora de campo que a diretoria do Vila Nova, junto à prefeitura, vai ter que resolver, né, Rodrigo? Ou senão você só vai vender a marca do Vila Nova. Como disse o Bruno, hoje o Vila não tem patrimônio nenhum, a não ser só a camisa, a marca, que é tudo que um clube possa ter. Mas de infraestrutura, nós estamos contando com um CT para uso do Vila desde que não tenha um dono. A partir de que tiver um dono, como vai ser isso? Aí vai ser, eu acho que para essa entrada da SAF não deve levar o CT. Levar o CT, o estádio também, não tem como. Depois, futuramente, de repente, né, quando tiver tudo organizado, a própria prefeitura pode passar ali, um comodato para o Vila, a administração do CT, o próprio estádio, né? De repente, as coisas podem começar a caminhar bem, né? Detidamente no Vila, aí, com mais seriedade, enfim, aí pode ser que isso aconteça, né, Fred? Ô, Gustavo, eu deixei uma dúvida no ar antes aí, referente ao Issa. O Issa está sempre aqui no nosso programa, uma pessoa que a gente respeita muito, uma pessoa que nós, vilanovenses e novalimenses, devemos muito obrigação, carinho, porque através de sua gestão o Vila voltou a ser o que é, como nós passamos todo esse programa falando. O Issa no dia a dia é esse sujeito durão, igual ele transmite ser, ô, Gustavo? O Issa é um cara muito bacana, só tenho a agradecer ele, é um dirigente da primeira prateleira, excepcional, sempre apoiando, cobrando, e ele, sem dúvida nenhuma, o sucesso hoje do Coimbra, do Vila, passa muito por ele. Gustavo, o Vila Nova tem um calendário completo ano que vem. Faltam aí, nós temos 2 partidas. Você tem aí no primeiro semestre 2 partidas. Se Deus quiser, mais uma. Vamos completar 3, porque o Vila classificando, a final é partida única, né, Rodrigo? Partida única. Então você tem aí mais 3 partidas nesse primeiro semestre. Como está o seu planejamento para após essas 3 partidas? Qual que vai ser o futuro, o destino do Gustavo Cresce?
Então, Fred, no momento, eu estou focado nessas duas decisões. Ainda não sentei para conversar com o meu empresário nem nada. No momento, é focado mesmo nas decisões, focado no objetivo aqui com o Vila, para depois aí sim sentar, ver o que vai ter, o que vai aparecer, para poder traçar um caminho. Rodrigo, então, quarta-feira, encontro marcado aí pelas redes da Federação Mineira de Futebol para torcer para o Vila Nova. E no domingo, que é o grande chamado para o torcedor vilanovense, ingresso definido, tudo pronto para uma das partidas mais importantes do Vila Nova. Sem dúvida, né? Exatamente, né, Fred? Quarta-feira, então, lá no Mamudiabas, no Mamudão, esse jogo contra a Pantera, o Vila que terá 2 desfalques, Fred. O Branquinho foi expulso, o camisa 7 do Vila, que marcou um golaço lá contra o Patrocinense, né? Gol de placa, vai desfalcar o Vila. De qualquer maneira, ele desfalcar, né? Porque ele tomou o 3º cartão. E o Wesley, o volante, também levou o 3º cartão, desfalque para o time do Vila, né? Agora vamos aguardar o Cícero Júnior. Amanhã o Vila ainda vai fazer um apronto, né? Essa quarta-feira de manhã, terça-feira de manhã, um apronto lá no CT. E aí o Cícero Júnior vai definir o time, quem que ele vai colocar no lugar do Branquinho e na vaga do Wesley. É difícil, né? Não sei se ele de repente pode jogar com o Cadu, 3 zagueiros ali, adiantando o Cadu. Na vaga ali do Branquinho, de repente colocando o Bruninho, né? O Bruno Rocha. Né? Gustavo pode adiantar para a gente como é que foi hoje. O apronto é amanhã. Hoje foi um trabalho mais regenerativo para quem jogou, né? Para quem atuou mais tempo, para quem atuou menos tempo, foi a campo, mas o apronto é amanhã mesmo. Também estou curioso para saber quem vai pôr. E segue viagem logo depois do treino? Isso, a gente apronta logo de manhã e a gente almoça e segue viagem. Definido. E no domingo, né, Fred? No Alçapão do Bonfim, 16 horas, no Castor Cifuentes, deve ser aquele mesmo esquema. Os ingressos. Né? Nós confirmamos, falamos há pouco com o Bruno, tudo certo, R$20, preço único, meia entrada R$20. É importante lembrar algumas reclamações dos torcedores, porque o que a gente mais quer, nós, novalimenses e vilanovenses, é levarmos nossas crianças ao estádio. Não é questão da diretoria do Vila que não quer, porque não pode, devido ao seguro. Você, torcedor, compra o ingresso e fica com canhoto, é justamente por causa do seguro que a Federação Mineira paga para cada torcedor. Com isso, infelizmente, cobrado da criança também R$20, preço único, qualquer idade pode ir ao campo. E com certeza, já definido, vai ter novamente rodada dupla de chopp da Krug Bia, 1 hora antes, com samba, com tudo lá no Estádio Municipal Castor Cifuentes. Os ingressos à venda nos pontos fixos, em especial lá na Gran Toro, R$20, preço dos ingressos. Rodrigo Ferreira, finalizando mais uma aqui de esporte. Vamos ao título? Vamos em busca de mais uma conquista, né? Em pouco tempo, né, Fred? O Vila tem tudo aí para encarar. O grupo do Vila cresceu nos últimos tempos. Eles viram aí a força do time, né? O Cícero Júnior sempre exalta isso. A força do conjunto do Vila, do grupo que tem, né? E os jogadores sabem do potencial que tem. O Vila mostrou isso contra o Cruzeiro, contra o América, né? Que o Vila tem força, pode chegar, pode encarar realmente esses adversários. Infelizmente, o começo ali faltou alguma coisa, né? Faltou pouco. O Vila poderia estar nas semifinais, mas mostrou realmente ser um grupo que tem qualidade, tem potencial de muito profissionalismo. E a gente parabeniza, né, o Gustavo Cresce pela identificação rápida aí com a camisa do Vila, né? Não só dele, com a família dele toda, o Guilherme. Um abraço aí para o Adilson, né? Que é o pai do Gustavo. E boa sorte na sequência aí para o Gustavo. Tomara que ele possa também trazer mais um título com a camisa do Vila, essa troféu em confidência. E parabenizando você, Gustavo, pelas suas atuações. Obrigado sempre pela sua atenção aí com a gente. E sucesso mais uma vez na sua caminhada. Boa sorte na sequência aí. E boa sorte nos próximos, já na quarta-feira e domingo também, domingo que vem. Mais uma vez agradeço, Rodrigo, agradeço, Fred, pelo carinho, pelo convite. Para mim é um prazer
estar aqui conversando com vocês, fazendo parte da TV Banqueta. Muito obrigado. Em nome da minha família também, meu pai, ele sempre acompanha, sempre ele gosta de estar antenado, né, nas redes sociais. Já agradeço o carinho em nome dele e da minha família. E vamos firmes, né, focados para quarta, domingo, fazemos grandes jogos, poder chegar em mais uma final e, quem sabe, pés no chão, mais um título aí com a camisa do Leão. Obrigado, Gustavo, também um grande abraço. Abraço especial para o seu pai, que é quase que o assessor de imprensa. Nós chegamos a você através dele. E obrigado a você, torcedor vilanovense, pela audiência de sempre, de toda segunda-feira. Sempre aqui a gente falando e reforçando que o maior patrimônio de Nova Lima é o Vila Nova Atlético Clube. E domingo vamos encontrarmos lá no Estádio Municipal Cações com aquela energia bacana que só nós, nova-limenses, sabemos da importância do glorioso Leão do Bonfim. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser, com muitos gols do Leão do Bonfim.